Ô, perguntar ao meu Bruna, você primo, errou. Cala porque a como boca, ele por já favor. Tchau. trabalhou, já teve experiência. Ô, Ana, você não me Ô, enche o saco, Ai, gente, meu não. ó, Deus. sem amor demais, tá? Sem muito amor. Ai, ai, ai. Ô, gente, então. Vocês é besta demais. Então, mas voltando aqui a esse assunto, esse exercício ele é muito interessante porque é como se a gente estivesse vivenciando no ato, né? Mesmo. É como se a gente se transportasse lá para a cena e imagina tudo mesmo, a cena e já faz. É muito legal. E aí, assim, eu vou corrigir com vocês para colocar todos os detalhes do que precisa, do que não precisa, tá? É, claro que de acordo com a nossa função, né, gente? De técnico de enfermagem. Não vou colocar nada para vocês fazerem que seja de médico, seja de enfermeiro, não, tá? Só de técnico de enfermagem, que é muita coisa, tá bom? Porque, principalmente na ambulância, técnico de enfermagem tem muita responsabilidade, viu? E muita autonomia. Bom, tipo isso. Bom, gente, então, é o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre, sobre recursos disponíveis nos atendimentos de urgência e emergência, sobre a PH mais precisamente. Já vou começar a compartilhar a tela. Bom, gente, como eu falei com vocês também, caso esteja muito difícil para vocês entenderem e tal, vocês podem mandar sugestões para a gente lidar na aula, tá? Que eu aceito sugestões sem problema nenhum, tá bom? Então, eu acho que vocês já estão vendo aí, né? A apresentação de hoje. Então, nós vamos falar então sobre os recursos disponíveis na urgência, no atendimento, tá bom? Eu fiz um texto, né, gente? Um apanhado de alguns autores, e aí eu tenho, claro, obviamente as referências estão aqui. Eu coloquei muita imagem que eu acho que ajuda a gente a guardar melhor, tá bom? Então vamos lá. Práticas adequadas de atendimento pré-hospitalar, que é, né, é um tipo de recurso, né, o APH, tornam o processo de atendimento mais dinâmico, permitindo que a assistência seja realizada com agilidade, mas sem descuidar da qualidade da segurança nos serviços prestados aos usuários. Com as práticas do APH devidamente esclarecidas, os profissionais da equipe são melhor orientados, beneficiando tanto o público atendido quanto a própria instituição. Visto que um atendimento eficiente aumenta significativamente as chances de sobrevivência dos cidadãos e tem efeito positivo imediato sobre o tempo de espera dos usuários do serviço. Então, gente, quando a gente fala assim, atendimento pré-hospitalar, o que vem na cabeça de vocês? O SAMU. SAMU. Tá, então, como o próprio nome diz, é um atendimento fora do hospital, né? Mas é só em ambulância que a gente tem um serviço de APH? Não. Não. Onde mais a gente tem? No socorrista, no bombeiro. Bombeiro, é. Tá, mas aí são serviços de ambulância, né? Então, aí um serviço de ambulância geral. SAMU, bombeiro, via Eu 040, acho que tudo. eu acho que se Tem encaixa aquele, em domiciliar também, não? tem aquele Anjos do Asfalto também. Sim, domiciliar também. Anjo do Asfalto também, mas é tudo tipo de ambulância. Eu vou mostrar para vocês que, na verdade, todo tipo de APH, todo atendimento pré-hospitalar, não quer dizer que ele seja somente de ambulância, tá? Ou que seja na casa, enfim. Mas um atendimento também primário e o secundário, tá bom? Que seria o quê? Posto de saúde, uma UPA, né? Que a UPA é um cuidado secundário, né? E o posto de saúde, o PSF, por exemplo, um resultado primário.
Por quê, gente? Porque não é no hospital. Então, ali a gente tem profissionais de saúde, né, capacitados, pelo menos é assim que a gente espera, mas não é no hospital. Então, qualquer evento, isso, é tudo que não é no hospital, mas é um atendimento, gente, de socorro. Então, o paciente, por exemplo, eu cheguei num acidente que eu preciso deslocar essa vítima para um atendimento no hospital. Por quê? Porque essa vítima está com uma possível fratura, está com um braço quebrado, alguma coisa assim, vai precisar de um raio-x, vai precisar de uma analgesia. E no serviço do SAMU, do bombeiro, de qualquer ambulância, a gente vai fazer analgesia no local? Não, a gente nunca faz analgesia. A gente faz reposição, tá? Então a gente não vai colocar membro no lugar, a gente não vai fazer analgesia, mas a gente vai deslocar. Então a gente vai fazer o primeiro atendimento. O que seria isso? Tá lá, por exemplo, com o braço quebrado. Eu vou colocar o braço no lugar, eu vou lá tentar colocar o osso certinho de novo? Não. A gente vai apenas mobilizar esse osso para que ele não movimente, não piore ainda mais, não agrave mais o estado do paciente. A Marina tá pedindo para aceitar ela, mas não tá aparecendo aqui para mim, não. Pede para ela entrar no link de novo. Aí, gente, o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, um osso quebrado, por que há risco de aumentar a lesão, de piorar o estado do paciente, caso esse membro fique movimentando? Porque quando o osso quebra, ele fica igual essa caneta aqui, ó. Tá dando para vocês verem? Deixa eu ver aqui no meu aqui. Igual aqui a pontinha dessa caneta, aqui, ó, que tá quebradinho, tá vendo? Então, ela se torna pontiagudo. Então, se eu passar aqui ela no meu braço, pode rasgar, pode cortar, não é assim? A mesma coisa acontece com um osso, por exemplo, que tá quebrado. Ele pode se tornar pontiagudo e aí ele vai cortar músculo, ele pode transpassar algum órgão, tá? Então, se é principalmente quando é costela, pode ter uma perfuração de pulmão, uma perfuração de fígado, de baço, é muito comum, tá? É um caso grave? A gente precisa correr com esse paciente. Então, o atendimento pré-hospitalar vai fazer toda a diferença. Por quê? Como eu falei aqui, a gente tem uma equipe a gente tem uma equipe pronta e especializada para prestar assistência rápido e de uma forma eficaz. Então, isso vai agilizar e vai ajudar tanto o usuário, né, ou seja, tanto o paciente que vai precisar desse tipo de serviço, quanto o próprio serviço de saúde. Por quê? A partir do momento que eu faço a primeira abordagem desse paciente de forma eficaz, o que eu estou minimizando? Um efeito de piora do paciente, um possível óbito, tá? Ou uma queda drástica de consciência e de tudo, tá bom? Então, quando eu atendo esse paciente prontamente, né? Porque um paciente que tem qualquer tipo de acidente, por exemplo, quanto antes o atendimento primário, mais rápido, mais chance de sobrevida, mais chance de melhora esse paciente tem, né? Então, num caso, por exemplo, de uma hemorragia, quanto mais rápido você começar a estancar aquela hemorragia, a chance desse paciente ficar chocado diminui, a chance desse paciente ter uma hipotensão diminui, e, consequentemente, uma parada, tá? Tudo vai diminuir. Por quê? Porque esse paciente vai estar sendo atendido no tempo hábil, tá? Gente, se tiver dúvidas, pode ir falando, tá bom? Então, avaliação imediata e adequada do cidadão. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais que tenham certificação e capacitação para atuar no atendimento pré-hospitalar precisam avaliar o quadro de saúde do usuário do serviço tão logo o atendimento tenha início. Então, reconhecendo as necessidades existentes naquele momento e os recursos necessários para lidar com a situação. Então, eu cheguei no local, eu já tenho, como eu sou um profissional especializado no atendimento pré-hospitalar, ou seja, eu estou pronta, eu estou capacitada para diversas situações, para diversas ocorrências,
independente de quais tipos sejam, porque eu posso ter numa cena uma parada cardiorrespiratória, posso, mas eu posso ter ali também uma hemorragia junto, posso ter vários outros limitadores desse paciente juntos, tá? Então, uma pessoa que trabalha no APH, por exemplo, ele tem várias formas de atender esse paciente de acordo com a sua variação. Então, um exemplo muito claro disso, um exemplo muito claro disso é naquele exercício lá do SAMU que eu vou corrigir com vocês, né? Eu acho que na próxima aula tem que ver na minha agenda o que eu coloquei no cronograma. Que a gente tem que avaliar o quê? O risco e o grau do paciente. Então, para cada situação, a gente vai ver qual que é a necessidade de cada paciente. Então, entre os diversos aspectos, né, que o paciente vai estar sujeito, ou os pacientes, a gente vai saber o que fazer em relação aos procedimentos, né, no atendimento de urgência, avaliação da situação geral. Então, ela vai implicar em saber se algum movimento foi afetado, então se esse paciente tem algum risco de lesão grave na coluna, na cervical, que seja. Se é necessário, então, proceder com essa estabilização da coluna cervical, né, e tudo. Se tem que providenciar a ventilação, se esse paciente está com uma dificuldade respiratória, então o que a gente vai ter que fazer? Oferecer oxigênio para esse paciente. Como que a gente vai oferecer esse oxigênio? Vai depender do quadro do paciente, qual que é a situação, qual que é a cena. A gente vai checar se tem alguma hemorragia. Se tiver hemorragia, como que a gente vai controlar essa hemorragia? Se é preciso providenciar aquecimento para manter a temperatura corporal. Ou ainda se a gente vai precisar decidir quando o cidadão deve ser dirigido a outros locais para um atendimento condizente com as suas necessidades. Então, o que a gente tem que saber é o seguinte, que esse paciente, ele vai depender exclusivamente, prioritariamente, do atendimento do APH, ou seja, do primeiro atendimento, que é do pré-hospitalar. Gente, eu tô falando assim na cena, mas a gente pode estar perfeitamente trabalhando, por exemplo, numa UBS, né, que são coisas corriqueiras de acontecer uma situação grave, mas que pode acontecer, de chegar, por exemplo, as pessoas, elas não têm muito, principalmente aqui no Brasil, elas não têm muito preparo, a não ser que seja alguém da área da saúde, é muito raro você ver alguém que não seja da área da saúde ter algum tipo de conhecimento de primeiros socorros, né? Infelizmente, é uma coisa que não deveria ser a nossa realidade, mas é. Então, o que a gente vê muito? Uma pessoa, por exemplo, está lá infartando, eles vão lá e levam para o posto de saúde, postinho da esquina, porque é o primeiro local que eles sabem que tem atendimento médico. Mas ele é o local adequado? Não. Seria o quê? Uma unidade hospitalar, que tem uma unidade, por exemplo, de terapia intensiva, né? Que aí seria um hospital, né? E não um atendimento de primeira base. Mas o que a gente pode fazer nesse caso? A gente vai fazer os primeiros atendimentos, a gente vai chamar o SAMU, né, que também é um tipo de atendimento de APH, se na unidade não houver, porque tem algumas unidades que a gente tem aqueles transportes sanitários, mas se o paciente exigir uma estrutura mais adequada, né, mais avançada para esse atendimento, aí a gente vai solicitar uma ambulância do SAMU, tá? E aí a gente vai fazer os primeiros cuidados. Numa unidade básica, a gente pode fazer analgesia? Sim ou não? Eu acho que sim. Isso mesmo. Numa unidade básica, no posto de saúde, a gente pode fazer analgesia. No SAMU, a gente não faz, tá? Por quê, gente? Porque dependendo da analgesia, a gente pode baixar o nível sensório do paciente, tá? Vocês já repararam quando você toma, por exemplo, você tá com muita dor, aí você vai tomando dipirona, depois você fica até meio zen, meio relaxado demais? Às vezes costuma até dar um soninho? Então, dependendo do quadro do paciente, se ele, por exemplo, ele estiver com um quadro de choque instalado, né, que vocês sabem que já tem os tipos de choque, né, vocês já estudaram sobre isso, esse paciente, se ele rebaixar mais um pouquinho o nível sensório dele, ele pode ter uma piora nesse quadro, ou seja, a hipotensão dele vai ser ainda mais agravante, podendo evoluir por uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente nunca faz analgesia, tá? No caso, a gente faz o quê? A gente vai só estabilizar, estando na ambulância, no SAMU, a gente vai estabilizar o paciente e encaminhar ele o mais rápido possível para a unidade que ele tem que ir. Aí vai depender do que esse paciente precisa. Vocês estão vendo aí, eu coloquei essa imagem bonitinha aí.
Coloquei de um socorro de uma ambulância, claro, mas como eu falei com vocês, pode ser em qualquer situação, tá? Então, nesse caso aí, eles estão fazendo, né, um socorro, um atendimento rápido de um RCP, tá com o uso do AMBU e tudo, mas, gente, é todo paciente que a gente vai usar AMBU? Não, tem paciente que não vai ser necessário você ambusar. Ele pode estar com dificuldade respiratória, mas às vezes só de você colocar uma cânula orofaríngea já vai resolver o problema dele, tá? Vocês lembram, né, da cânula orofaríngea, bonitinho, né? Cânula de Guedel, cânula de... Ai, esqueci o nome da outra cânula, gente, desculpa. Alguém lembra aí o nome? De Berger. Vocês lembram disso, né? Outra coisa, gente. Então, vale salientar que o APH ele é uma etapa essencial para prevenir complicações e também para impedir que mais algum dano seja causado à doença dessa pessoa, à saúde dessa pessoa. Então, nesse sentido, a importância de refletir antes de executar quaisquer ações é uma necessidade urgente que deve ser de pleno conhecimento de todos os profissionais envolvidos no atendimento. Então, gente, é muito legal trabalhar na urgência, emergência e tudo, mas para isso a pessoa tem que ter uma característica, pelo menos ser mais dinâmico, ser mais ágil, tá? É muito legal e tudo, só que se você não tiver o expertise adequado, você pode piorar um quadro de um paciente, tá? O que não quer dizer que você não consiga desenvolver isso também. Prevenção e conscientização da comunidade. Embora esse não seja um aspecto imediatamente relacionado ao atendimento pré-hospitalar, né, em si, mas na forma como inicialmente nós imaginamos, a promoção de campanhas de prevenção e de ações de cunho educativo voltadas para a comunidade pode ser entendida como uma iniciativa para que o APH se torne mais eficiente e contribua para o bom andamento do atendimento nas unidades públicas de saúde. Afinal, se por um lado o APH desempenha um papel essencial na redução do tempo de espera do cidadão e no aumento de suas chances de sobrevivência, por outro, é essencial existir um conhecimento prévio da população sobre a prática de hábitos de vida mais saudáveis, que ajudem a evitar a necessidade de um atendimento de urgência. Então, é aquele serviço que a gente trabalha muito na UBS, nos postinhos, né? Que é o quê? Fazer a conscientização da diabetes, ter os grupos de diabetes, os grupos de hipertensão. Isso daí é uma forma de prevenção para ajudar o APH? Por quê? Porque a APH, gente, não é só um paciente, não é só um acidente na rua, não. Não é só um atropelamento, uma batida de carro, não. Mas é um infarto, é uma hipoglicemia, tá? Que é algo básico, é algo simples. No caso de uma hipoglicemia, a gente vai lá, faz um bolos de glicose, esse paciente vai voltar? Vai. Provavelmente ele vai voltar. Alguns, dependendo do grau da diabetes, dependendo da quantidade que teve esse rebaixamento da glicose, ele vai demorar mais um pouquinho. É simples de resolver? Mas é um tipo de emergência que é o APH que atende, que responde. Por quê? Você vai levar um paciente para o hospital que está com hipoglicemia? Ele não vai conseguir atendimento, tá? Claro que você chega lá na porta, eles vão atender, vão. Mas por que a gente fala também nesse papel de conscientizar a população? Até também para a gente não superlotar as unidades de forma inadequada. Então, por exemplo, se eu tenho 15 dias que eu estou sentindo, por exemplo, uma dor no meu ouvido, uma dor, aí fica coçando e tá doendo, eu estou sentindo um zumbido no meu ouvido, já tem 15 dias, eu vou lá na UPA. Isso é caso de UPA, gente? Não, isso é caso de posto de saúde. Por quê? Porque já passou do período de urgência. Tá? Se fosse um caso mais grave, se estivesse incomodando há menos tempo, né, a gente ia correr, ia fazer um atendimento rápido de urgência. Mas nesse caso, esse paciente já tem 15 dias, ele pode esperar? Pode. Por quê? Porque se ele ficou 15 dias, ele fica mais esperando para o médico da clínica encaminhar ou avaliar, porque só com o otoscópio, por exemplo, a gente já consegue avaliar se tem algum tipo de infecção, se não tem, já passar um remedinho. Tá? Dependendo do caso, até em alguns municípios, o enfermeiro também faz esse tipo de serviço, que tem as consultas de enfermagem. Mas, enfim, as pessoas não entendem quais que são, a população não sabe qual serviço funciona direito. Então, isso superlota, principalmente as unidades de pronto atendimento das UPAs.
Mas quando o paciente chega, ela tem 15 dias que ele está sentindo essa dor no ouvido, e ele chega na UPA, eles vão atender ele ou não? Responde para mim. Vai, só que tem, né, outros casos de emergência que vai entrar na frente dele. Ele vai ser atendido, mas vai porque demorar. a gente não pode negar o atendimento, né? Então, por isso que eles falam assim, nossa, eu cheguei aqui na UPA de manhã, agora já é de noite, até agora não foi atendido. Por quê, gente? Porque em todas as UPAs, né, principalmente, não, eu não sei no Brasil todo, eu acho inclusive que não, mas aqui em Minas Gerais, quase todos os estados, a gente usa a triagem com o protocolo de Manchester, que é aquele tipo de triagem pelas cores que a gente faz, e aí o enfermeiro não vai da cabeça dele não, fala assim, não fica a cara desse cara, eu vou dar ele um verde. Não é assim. O protocolo de Manchester, ele tem os segmentos que a gente vai colocando no sistema, e é por ele que a gente é direcionado em qual cor que esse paciente vai ser triado, classificado. Lembrando que tem os tempos de espera, né, que são protocolados, mas pela quantidade de alta demanda, a gente não consegue atingir esses padrões, né, de tempo. Por exemplo, o verde, ele tem até 4 horas, mas ele fica quantas horas, gente? 6, 8, né? 7, 8. Então, o amarelo, ele tem até 1 hora, ele fica até 1 hora, às vezes ele fica 2, 3, né? E o que acontece? Um verde, ele pode evoluir para amarelo? Pode. Por quê? Vai de acordo com a gravidade, com a piora do quadro do paciente. Mas assim, o que as pessoas não entendem é o seguinte, eu sou verde, tá? Eu cheguei agora 10 horas da manhã. Aí se chegou 2 amarelos, depois de mim, eles vão ser entendidos antes ou depois? Antes de mim. Então, por isso que vai prorrogando. Aí, o que as pessoas acham que é um pouco caso, que é um descaso e tudo, mas acontece que hoje em dia, quando vocês estiverem trabalhando na área, vocês vão entender isso. Vocês já sabem disso. Nós, da área da saúde, somos muito sobrecarregados. Então, assim, às vezes a gente não consegue fazer um horário de almoço direito. Técnicos de enfermagem, enfermeiro, principalmente, pessoal do laboratório, tudo. Gente, o que tem de casos com infecção urinária, por quê? Porque não dá tempo de ir no banheiro urinar. Então, a gente fica lá segurando urina, aí vai acumulando fungos, bactérias, e por aí vai, tá? Então, a importância da gente saber mostrar para a população quais são as unidades que cada um, de acordo com o quadro, a gente tem que atender, você tem que procurar. Isso ajuda na agilidade, inclusive, para melhorar o tempo de resposta do paciente, tá? Porque quanto mais rápido ele for atendido, mais chance de sobrevida ele tem, mais rápido ele vai embora também do hospital. Caso ele não precise de um hospital, caso ele precise de um hospital e você está indo com ele para uma UPA ou para uma unidade básica, uma UBS ou um posto de saúde, você está atrasando o atendimento correto desse paciente. Aí também eu coloquei aqui essa figurinha aqui, que é básica para a gente, que infelizmente muitas vezes só lembramos da prevenção após o acidente, né? Então, às vezes a gente faz tudo tão no automático, a gente esquece de tirar um tapete, por exemplo, como foi na aula anterior, do meio da casa. Então, às vezes a gente tem um idoso em casa, esse idoso tropeça ali, a gente esquece de colocar nas quinas dos móveis, por exemplo, os arredondadores. Então, tudo a gente mesmo, às vezes, provoca os acidentes. E a gente vai lembrar depois, né? Quando a gente nossa, eu podia ter feito isso. Se eu tivesse feito aquilo, isso não teria acontecido. Quantas vezes a gente já fez isso, né? Isso é muito comum, mas, infelizmente, o ser humano é assim mesmo, né? Então, a gente também tem que contar com a graça de Deus para ajudar a gente nesse termo aí. Nesse sentido, também já é de conhecimento comum que as políticas de saúde voltadas para famílias e comunidades fazem parte de uma estratégia que tem por fim influenciar indicadores, gerando melhores resultados para benefício do desempenho das instituições públicas. Ações e campanhas de caráter orientador direcionadas à comunidade podem, inclusive, ser compreendidas como alternativas de otimização da gestão da saúde pública.
O que que é isso? É justamente isso que eu já tinha acabado de falar. É você saber qual que é o seu tipo de atendimento, aonde você deve ser direcionado. Qual unidade você tem que ir. Se eu já tenho mais de 15 dias que eu tô com esse problema, então eu não vou para a UPA, porque eu vou ficar sobrecarregando lá. Então eu vou para o posto de saúde e eu vou marcar uma consulta lá. Claro que o que que as pessoas, a maioria faz? Procurar a UPA por quê? Porque lá, independente se você vai ficar 3, 10, 15 horas, provavelmente, né, você vai ser atendida. Agora você vai no posto hoje e você marca a consulta para daqui 3 meses. Então, o que que acontece? O seu problema já virou outro, e você nem lembrava mais. Aí, quando sai sua consulta, você nem lembra por que que você marcou a consulta, né? Porque às vezes o problema até cura sozinho. Então, esse também é um dos motivos pela sobrecarga também do sistema público. Gente, alguma pergunta? Não tem nada, eu vou continuar, hein? Beleza. Gente, a Marina entrou? A Marina não conseguiu, não? Cateline, Oi. te pedi você desculpa da última aula lá. Eu tô Hum, sem luz, tava sem luz aqui em casa. Aí meu falei pra roteador você, desligou. falei pra você parar com esse negócio de gato, porque isso uma hora não dá. Aí a luz voltava e caiu 2 vezes. Aí eu começava a falar com você aí caía. Tô Aí eu brincando, esqueci tá? de falar com as Ele mora no meninas. Marião, Cateline. Gato lá é normal. Esqueci de falar com as meninas pra te avisar. Tem problema Beleza? não, Elton. Semana que vem vocês vão apresentar, tá? Aqui, quem tá querendo entrar, me passa aí o e-mail aí, por favor. Pede as meninas aí o e-mail que eu já falo aqui. Quem que é? Marina? Mas eu tenho que saber como que tá o e-mail dela aqui, ó. Ô, Caterine, eu também, porque eu consegui entrar só no celular. No notebook eu não consegui. Vera. Mas como que tá seu e-mail, Vera? Titi Vera. Hã? Titi Vera. Titi? É. Titi Vera o quê? Arroba? Deus é fiel, Deus é amor. Não, E Titi Vera, Deus é amor. isso. Ponto com Ah, ponto .br. Ponto com ponto .br. não, mas o arroba é o quê? Ah, sei não, Caterine. Ah, então Eu não de sei repente. de qual. Mas aí não tem jeito, não, aí. Hum. Não tem como eu mandar para você de novo. Hum, Ah, deixa ela ver no celular mesmo. É peraí. pequenininho, mas dá para ver. Me fala seu celular. Não. É o celular das meninas aí, gente. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Quem tem aí o celular das meninas? Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, meu Deus do céu. Você tentou mandar o link para ela de novo? Já mandei dar aula acontecendo aqui, ó, mesmo assim, ela não tá conseguindo, não. É Marimica? Mica com I ou Y? Porque se eu abrir ali, eu não consigo abrir aqui no adicionar. Y. Achei. Fala com ela que eu acabei de enviar o e-mail para ela. Bom, gente, vamos continuando aqui. Quem tiver mais e-mail aí, vocês me falam, tá? Que aí eu mando aqui.
Então, vamos lá. Conhecimentos dos protocolos para atendimento. Na prática, existem protocolos de APH internacionalmente reconhecidos. Aliás, alguns deles são seguidos por diversos países por refletirem modelos de atendimento razoáveis às políticas de saúde locais. No Brasil, os protocolos de APH foram estipulados levando em consideração as experiências nacionais e internacionais referentes a seu desenvolvimento, bem como considerando a legislação vigente no país. Gente, aqui no Brasil, o modelo de APH do SAMU, ele veio da França, tá? Assim como também o modelo do SUS. Só que aí aqui a gente teve algumas diferenças de lá da França, né? Que fez algumas adaptações para cá. Porque a maioria das pessoas acham que só tem 2 tipos de ambulância, mas na verdade a gente tem também com moto, a gente tem o aéreo, também todo mundo conhece, de helicóptero. Tem também uns carros parecendo, aqueles carros de tipo 4x4 aqui em Contagem e em Belo Horizonte não tem. É mais para lugar que tem mata e tudo, porque quando a ambulância não consegue chegar e tem essas 4x4 que dá para chegar, tem uns carros menores que são só para equipamento e para médicos, enfermeiros e técnicos, enfim, só para os funcionários. Por quê? Se eu estou num acidente e aí eu tô lá com 3, nós somos 3 atendentes ao mesmo tempo, 3 socorristas. E aí eu tenho um monte de vítima. Eu tenho, por exemplo, 4 ou 5 vítimas, e todas estão graves, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de outra ambulância? Sim, mas às vezes eu vou precisar só de mão de obra, tá? Porque às vezes a ambulância não vai chegar, eu vou precisar de helicóptero para levar esses pacientes. Então, a gente vai, a regulação manda esses carros menores só com a mão de obra, né? Que é só com os atendentes, só com os socorristas, e com mais materiais. E aí a gente vai fazer esse atendimento lá em conjunto e depois cada um segue de acordo com o que vai com o protocolo. Então, tendo como base então a inspiração em literatura científica sobre variados temas, consequentemente existem diversas categorias, né, na prestação de serviço do APH. Então, que o atendimento deve ser pautado pelos protocolos estabelecidos pela APH no Brasil, não restam dúvidas, mas o que a gente tem que ressaltar é que o ideal é que a equipe de profissionais comprometidas com tal atendimento tenha inteiro conhecimento sobre os protocolos estabelecidos. Ou seja, se eu estou... Deixa eu só verificar aqui. Ela não conseguiu, não? Querem hashtag é a PUC. Peraí, gente. Querem underline. Bruna. Vocês são demais. Professora, eu sou uma pessoa trabalhadora agora. E eu fui assaltada no centro. Você tem que ter um pouquinho de dó da sua aluna. Eu tenho demais. Não. Eu tenho demais, de verdade. Gente do céu. 1, 2, 3. Parece não, vamos. Peraí, gente. Fala com a Keren que eu já enviei. Também. A Marina não entrou, gente. Avisa ela aí, por favor. Depois a gente conversa, Bruna.
até perdi o que eu estava falando, gente, desculpa, só um minutinho. Então, gente, é aquilo que eu já tinha citado para vocês também. Não adianta a gente simplesmente querer trabalhar porque acha legal e tudo, mas a gente tem que ter o conhecimento amplo de quais são os protocolos, quais são os segmentos. Por exemplo, se eu estou atendendo uma paciente que é gestante, por exemplo, aí ela teve uma queda, não tem nada a ver com a gravidez, tá? Ela, por exemplo, estava sentada em casa e aí ela bateu a cabeça, alguém bateu alguma coisa na cabeça dela. Ela estava quieta, então ela não teve queda, não teve nada, mas ela teve um corte contuso na cabeça, por exemplo. Essa paciente eu tenho que levar para onde? Quem pode me falar? João 23. Para a UPA? Não necessariamente. Não, Pra essa UBS, paciente a gente pessoal, precisa posto de de levar saúde? para algum lugar que tenha maternidade. Independente se a lesão dela foi ocasionada, não teve nenhuma lesão, nenhum risco para o bebê, a gente tem que levar, porque se o médico precisar de uma intervenção, de uma interconsulta, ela já tem que estar no local apropriado. Por quê? Se tiver alguma ocorrência de essa paciente ter alguma perda de sangue ou qualquer coisa, que seja pelo nervosismo, aí ela ter um aumento dessa pressão, essa paciente ela precisa ser avaliada por um ginecologista, tá? E que aí tem que conferir como que tá o bebê, como que tá a mãe, tá bom? Então, se a gente leva para uma UPA, aí até você conseguir uma transferência para o hospital que tem uma maternidade, essa mãe pode sofrer e o feto também, tá? O bebê também. Então, por isso a gente tem que levar como precaução, tá bom? Não necessariamente que é um ginecologista que vai atender, não. Primariamente, quem vai atender é o cirurgião para fazer a avaliação desse corte, né? E possivelmente fazer uma sutura, tá? Aí, se vai precisar ou não, vai depender do quadro dessa mulher, né? Do estado físico dela, se ela apresentou algum tipo de ansiedade, tá bom? Então, gente, de acordo com o que dispõe a resolução do Conselho Federal de Medicina, de número 1671 de 2003, os protocolos das instituições de saúde devem ser fundamentados em normas e fruto de consenso, ou seja, não adianta só um médico falar assim, olha, eu quero que qualquer paciente que seja gestante vai primeiro na UPA, e se acontecer alguma coisa com o bebê, se tiver algum risco com o bebê, que vai trazer para o hospital, não. Se todo mundo não entrar num consenso, ou seja, todas as equipes não entrarem no consenso, que seja a equipe do hospital com a equipe terceirizada, com o serviço terciário, com o secundário e com o primário não entrarem no consenso, e o APH, o que vai acontecer? Vai ter uma divergência de informações e vai ficar um jogando para o outro e o paciente vai ser demorado a ser atendido, tá? Então, tudo que acontece, esse paciente, eles têm que entrar num consenso para que haja uma rapidez nesse atendimento. Gente, então não sei como é que vai ser, não. Porque não chega aqui nem para mim o pedido para ela entrar. Então, já era. Depois eles olham, depois eles veem o vídeo. Então, assim, a gente pode... Assim, poderão orientar os passos do atendimento e servirão de base com as decisões do médico e enfermeiro regulador, a quem cabe a responsabilidade do veredito sobre intervenções durante o APH. Então, ou seja, no atendimento, por exemplo, do SAMU, nós temos as regulações, o delta e o alfa, né? O delta é o médico regulador e o alfa é o enfermeiro regulador. Há questões, a maioria das questões, né, vão ser o delta que vão resolver, mas algumas questões vão ser administradas pelo alfa, tá? Então, tem algumas intercorrências que vão ser procedimentos de enfermagem, que é o alfa que vai responder, que vai dar sequência, vai falar o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Aí, gente, o que acontece? Quando a gente faz esse tipo de atendimento, né, de APH, e aí que a regulação fala assim, olha, eu tô lá no atendimento, aí eu falo assim, olha, o Delta, minha paciente, ela é gestante de 38 semanas, mas ela tá com uma fratura no braço.
Aí ele vai e fala assim, pode encaminhar então para a maternidade municipal de Contagem. Aí quando eu chego lá na maternidade, eles falam assim, não, essa paciente, ela é gestante, mas não tem nada com o bebê dela, não vou atender não. Aí eles não atendem, entenderam? Então, por que que é importante que a regulação esteja, o médico e o enfermeiro regulador estejam cientes de todos os protocolos, tanto do município quanto do próprio atendimento de APH em si? Porque se não for assim, o paciente ele não vai ter a agilidade necessária para o atendimento, tá? Então, vale ressaltar também que essa mesma resolução, ela esclarece ser nessa etapa de atendimento que os riscos de agravamento e as sequelas podem ser diminuídos, proporcionando melhores condições de saúde ao usuário quando a não sobrevivência mesmo, de fato, e inibindo a necessidade de posteriores tratamentos ou internações, que fatalmente acarretam em elevados custos hospitalares. Então, quando a gente faz um serviço, um atendimento de APH bem feito e rápido, a gente tem vários fatores positivos. O primeiro que é de diminuir o risco de morte iminente desse paciente. O segundo, de melhorar a condição física e de saúde desse paciente, né? Secundariamente. E a terceira, de diminuir o tempo de internação, o tempo de atendimento no hospital e, consequentemente, também, gente, quanto mais tempo o paciente fica no hospital, mais custo ele gera para o estado, para o município, tá bom? Então, o que que a gente faz, o que que a gente beneficia também nesse APH bem feito, bem realizado? O giro de leito. Tá bom? Então, a gente tem uma chance desse paciente ficar menos tempo no hospital, a gente tem a chance de liberar esse leito mais rápido e de o custo ser menor para esse paciente, tá? Por um simples atendimento rápido e certo, correto. Também afirma ser a resistência, essa portaria também afirma ser a resistência dos protocolos que respaldam o entendimento entre equipes de atendimento, médico e enfermeiro regulador no que diz respeito às decisões tomadas no atendimento pré-hospitalar. Ou seja, quando nós estamos falando, nós estamos dando comandos verbais, nós somos respaldados quando nós estamos nesse serviço de APH. Ou seja, porque quando você está no hospital, gente, você só é respaldado a fazer tal procedimento, dar tal medicamento, quando a prescrição é liberada. Então, você precisa do papel para você ser respaldado, que é aquilo mesmo. Numa situação de urgência, às vezes o médico vai falando assim, né? Vocês devem ver muito isso. A minha voz tá ruim, gente? Tá dando para escutar bem ou não? Marciela? Beleza. Deve ser sua internet, Marcela. Gente, no caso, por exemplo, vocês devem ver muito em Grey's Anatomy, que vocês assistem muito Grey's Anatomy. Não, Marcelo, tô brincando, não, é verdade a internet mesmo. Ah, então tá bom. O que que acontece? Lá na situação de urgência, lá, o que que eles fazem? Faz isso, faz aquilo, adrenalina, não sei o que, não sei o que, não é assim que eles fazem? Só que num pronto atendimento, por exemplo, numa sala de urgência, a gente pode fazer isso, comando verbal? Pode, desde que uma terceira pessoa que esteja fora do atendimento esteja anotando tudo que o médico está falando. E depois esse médico vai transcrever, vai assinar, vai carimbar. Por quê? Se você faz, por exemplo, uma ampola de adrenalina e era para fazer uma ampola, por exemplo, de amiodarona, aí você entendeu errado, né? Tem medicamentos que têm nomes parecidos. Aí você vai lá e faz errado. O que que acontece, gente? Você tem respaldo? Não. Ah, ele fez isso. O médico pode falar assim, eu não mandei fazer isso, não. Aí você fala assim, não, você falou para mim fazer isso sim. O médico pode confundir quando ele falar. Você pode confundir na hora de fazer. Então, o risco de erro é muito grande. E a gente não tem respaldo. Já no APH, a gente tem respaldo, até porque tudo fica gravado. Tá? Então, por exemplo, não vai ficar a palavra de um contra o outro. Se o médico falou lá assim, ó, no rádio, eu quero que faça 3 ampolas de adrenalina a cada 3 minutos. Uma ampola de adrenalina a cada 3 minutos por 3 vezes. Você vai lá e faz 5, faz 10, matou o paciente. Por quê? Ele ficou muito taquicárdia, teve uma parada cardiorrespiratória. Você matou esse paciente. Ah, mas foi o doutor que mandou. Os técnicos falam assim, gente, foi o doutor que mandou.
Na verdade, vamos ver lá então na contraprova, então, o que aconteceu? Ah, o doutor mandou você aplicar uma a cada 3 minutos durante 3 vezes, ou seja, 3 ciclos. E você aplicou mais que isso, então você prejudicou o paciente. Mas a gente tem esse respaldo, tá? De fazer somente verbalmente e depois ser prescrito. Isso também garante uma comunicação clara e objetiva, né, a fim de que o encaminhamento seja o melhor possível para o benefício da saúde dos usuários do serviço público de saúde. Então, você está lá no momento do atendimento, você está lá na casa do paciente, ele caiu de própria altura, teve uma queda de própria altura, ele está inconsciente e tudo. Você fala no rádio com o regulador, aí ele fala assim, eu quero que você encaminhe lá para a UPA tal, ou então lá para o hospital tal, porque lá tem neurologista. A gente vai encaminhar, o atendimento vai ser mais rápido, o paciente vai ser atendido mais rápido, tudo bonitinho. Os protocolos clínicos e de APH constituem, então, um recurso efetivo no aprimoramento dos processos de atendimento, sendo um peso igualmente relevante para a melhoria da gestão da saúde e de modo geral. É claro que, para uma instituição pública de saúde aumentar sua eficiência, principalmente no atendimento emergencial, os profissionais precisam de mais que o simples conhecimento de protocolos. A gente precisa de equipamento, a gente precisa de materiais, tá? Aí eu coloquei aqui umas fotinhas de algumas das nossas maletas que a gente usa, vocês já viram esses bolsão, a gente pega e sai das ambulâncias com os bolsão, essas bolsas aí, que é maior que a gente. E aí é que entram os equipamentos funcionais, material em quantidade satisfatória, uma estrutura de qualidade para atender o usuário, e isso pode ser alcançado por meio da adequada gestão, né, do município, da unidade, envolvendo a administração cuidadosa das finanças, né, e a garantia da impecável distribuição dos recursos disponibilizados pelo governo. Às vezes, gente, acontece muito, principalmente a gente trabalhando no SUS, uma unidade tem luva, na outra falta luva, uma unidade tem seringa de 20, de 10, na outra só tem de 5, de 3 e de 1. Por quê? Isso é a má gestão. O governo, ele libera a verba? Libera. O Estado libera a verba? Libera. O município libera? Às vezes libera, às vezes não libera. Mas aí vai de acordo com a gestão de cada serviço, tá? Então, nós temos os tipos de APH, né, que são o fixo e o móvel. Aí eu vou falar para vocês do fixo. O fixo é o atendimento pré-hospitalar, que é realizado nas UPAs, né, que eu já falei com vocês. E o móvel, e também na unidade básica. E o móvel é as ambulâncias, né, o atendimento pré-hospitalar móvel se divide em 2 tipos de atendimento. Um deles trata do atendimento de pacientes que ainda não foram tratados, né? O outro atende pacientes que já foram tratados, mas devem seguir para um tratamento hospitalar. Ou seja, o que é isso? Por exemplo, eu atendi esse paciente na rua, encaminhei ele para a UPA. Chegou lá na UPA, fizeram um atendimento dele, fez alguns exames, e aí ele vai precisar de um atendimento especializado, por exemplo, de um neurologista. Neurologista não tem UPA, tem só no hospital. Então, esse outro APH móvel, esse outro tipo de atendimento é do paciente que estava em tratamento já e vai para o atendimento hospitalar. Ou seja, a gente vai pegar esse paciente e vai transportar ele para a unidade hospitalar. Então, a legislação brasileira, ela afirma que o APH móvel, ele precisa estar integrado com a central de regulação, então, é isso que nos faz ser confiáveis, né, porque a central de regulação que vai verificar qual hospital está disponível, onde que tem leito, onde que não tem, qual hospital, qual unidade que tem o atendimento que a gente precisa, seja um especializado ou não, tá? E aí que a gente vai fazer esses serviços. Lembrando também que o APH móvel, a gente tem diversos modelos, né? Que a gente tem a ambulância, a gente tem o helicóptero, a gente tem 4x4, igual eu já falei com vocês, tá bom? E tem outros também, tem também o aquático, que aqui a gente também não tem, mas lá pro lado da Amazonas, tudo eu sei que tem. Gente, essas aqui são as minhas referências. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. Pode falar. Quando você falou sobre analgesia, que no caso não faz, eu fiquei com uma dúvida que tem até a ver com o trabalho, né? Uhum. Porque lá eu até coloquei, sabe? Aí, no caso, quando a gente vê que lá na viatura, na ambulância, a gente foi pegado o acesso.
No caso ali, tá correndo o quê? Soro? Soro ou ringer lactato, que geralmente a gente tem, são materiais, são medicamentos para intubação, para sedação e para hidratação rápida do paciente. Entendi. No caso de um paciente inconsciente, mesmo assim, pegam acesso e deixam o soro Aí, correr? com certeza, porque aí a gente precisa correr volume nesse paciente. Porque quando a gente coloca o Tá. soro, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo aumentar um pouco essa pressão e, consequentemente, a circulação do sangue desse paciente vai aumentar. Entendi. Então, posso dizer que qualquer acidente que eu for atender, nesse caso, se pegar acesso, deixa o soro correr, né? Só que aí vai depender de qual que é o tipo de acidente. Alguns a gente vai precisar correr o soro livre, outros a gente vai deixar um soro só para manter o acesso mesmo. Entendeu? Tá, Até entendi. porque a gente também não pode ficar só pegando acesso à revirice se não precisar de fazer alguma coisa rápida no paciente. Por quê? Quando a gente leva o paciente para o hospital, quando a gente chega lá, eles tiram o acesso. Eles trocam o acesso. Eles têm que trocar por causa do risco de infecção. Tá? Entendi. E também por não saber como que foi o procedimento, se foi asséptico, se não foi. Aí, para evitar o risco de infecção, de bacteremia e tudo, sempre assim, qualquer hospital, independente se é particular ou SUS, a gente retira aquele acesso e faz outro. Então, você pode ter acabado de funcionar um acesso ótimo no paciente, chegou lá no hospital, eles vão tirar aquele acesso e vão funcionar outro. Entendi. Entendeu? Mais alguém? Sim, eu tenho outra. Em questão do soro que você está falando, vamos supor, se o paciente ele tiver hipertenso, aí a gente vai ter que colocar o soro, mas só que aí em gotas, correto? Aí vai depender de qual que é o caso do paciente. Se está hipertenso, vai depender se você vai precisar de soro ou não. Sim, é isso que eu tô falando. Tipo assim, dependendo se ele tá hipotenso ou hipertenso, a gente pode colocar o acesso nele com soro? Que vai depender de qual foi o caso do paciente, é o que eu tô te falando. Às vezes, por exemplo, esse paciente ele tá hipertenso porque ele sofreu, por exemplo, um choque cardiogênico. Então, esse paciente, além dele estar hipertenso, pode ser que ele esteja taquicárdico também. Aí ele pode apresentar tanto hipertensão quanto hipotensão. A gente vai precisar dar soro para esse paciente, mas primeiro a gente vai precisar aplicar adrenalina nele. Então, o que a adrenalina vai fazer? Vai aumentar ainda mais essa taquicardia dele. Mas isso para a gente é preocupante? Não, porque isso é uma reação adversa que passa muito rápido. Mas num caso de choque, por exemplo, o que salva o paciente é a adrenalina. Entendeu? Ok. Aí vai depender do caso. Não só dos sinais vitais, mas do caso em si. Mais alguém, gente? Eu, Cateline. Pode falar. Na verdade, é uma dúvida que na hora que você estava falando que o SAMU ele não pode, tipo, se tiver uma ferida aberta, ele só pode imobilizar, certo? Não pode fazer nada. Essa imobilização é só colocar na prancha, porque esse dia teve um acidente aqui perto de casa e eu, como toda pessoa curiosa, fui lá ver. Era um acidente era um carro e uma moto. E o cara da moto voou longe, assim, e ele ficou todo regaçado. Aí o osso da perna dele, o fêmur, saiu para fora. E aí a ambulância chegou para poder resgatar ele e tal, né? Aí, só que a ambulância pegou a perna do cara, tipo assim, ela injetou alguma coisa nele, que eu não sei, que eu só tava de longe. E aí ela pegou, tipo, a perna dele assim e amarrou, sério, tipo como se fosse um torniquete. Tipo isso. Aí amarrou, assim, só a parte do fêmur dele, deixou a outra parte assim, e quando foi colocar na prancha, a perna que estava negociada não ficou dentro da prancha. Ficou, tipo, uma perna dentro da prancha e uma outra meio que de lado, assim, sabe? Meio levantada, assim. Aí, nesse caso, deixa eu te explicar o que acontece. É porque a gente tem dois tipos de fraturas, lembra? Tem a fratura aberta e a fechada. No caso dessa fratura, ela foi uma fratura aberta, que estava com sangue, não estava? Sim, o osso estava para fora. Então, aí o que acontece? Porque a gente tem fratura fechada quando você vê a pessoa, tipo assim, quebra o braço, por exemplo, você vê o osso até apontando, mas não rasga a pele, né? Não chega a sair para fora. Então, essa é a fratura fechada. Nesse caso, a gente vai só imobilizar para não ficar balançando.
No caso da fratura aberta, eles tinham duas coisas aí, além da fratura aberta, eles tinham uma hemorragia. Então, em todo atendimento de urgência, o que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro a hemorragia, depois vias aéreas. Depois que a gente vai fazer a abertura de vias aéreas. Você lembra que a gente explicou isso na sala também, quando a gente fez a abertura de vias aéreas, que viu se a pessoa estava em RCP, se não estava? Uhum. Aí, eu também já comentei em sala com vocês, que antigamente todo mundo fazia torniquete. Hoje em dia só tem liberação para torniquete, SAMU e bombeiro. Porque o torniquete, se ele for feito de uma forma inadequada, a pessoa vai causar uma falta de oxigenação ali que vai acontecer a necrose. Então, a gente vai precisar de amputar esse membro. Então, antes as pessoas faziam, né, da forma inadequada, porque o torniquete a gente tem o tempo de aperto e de relaxamento, de aperto e de relaxamento. Por quê? Porque quando a gente aperta ali, a gente comprime, a gente cessa aquela hemorragia. Só que, aí, o que a gente faz? Quando a gente está comprimindo aquela hemorragia, a circulação ali tá pouca, não tá? Só que o sangue que ficou, tipo assim, por exemplo, aqui está o corte. Deixa eu só ver aqui na minha, como que eu tô aqui para me ficar melhor para me explicar. Por exemplo, aqui está o corte. Aí eu estanquei o corte, embaixo do corte, onde está o sangue que eu estou pressionando, as plaquetas estão fazendo o processo de coagulação de uma forma muito vagarosa. Por quê? Porque esse paciente está perdendo volume. Quando ele está perdendo volume, ele está perdendo tudo. Ele está perdendo plaqueta, está perdendo tudo, né? Aí, depois de um tempinho, eu vou lá, relaxo aquele torniquete, porque aí a circulação volta para o membro de novo e aquele membro não morre. Porque a falta de oxigenação faz com que o membro morra, não é? Então, por isso que é necessário que tenha um conhecimento específico para fazer o torniquete, porque senão a pessoa pode perder um membro. Nesse caso aí, eles fizeram um torniquete, porque primeiro eles têm que controlar a hemorragia, para depois, e ao mesmo tempo que eles estão controlando a hemorragia, eles estão prendendo para que o osso não fique mexendo. Essa imobilização, ela não é feita só na prancha, não. Por exemplo, se eu tô com... Eu vou ajudar vocês, olha só. Se eu estou, por exemplo, com um objeto empalado no peito, o que eu vou fazer? Eu vou passar um monte de atadura de forma com que eu vou imobilizar esse objeto e vou imobilizar esse objeto na pessoa. Vou passar atadura na pessoa, no objeto, fazendo com que ele não se mova, independente da movimentação que tiver na ambulância. Por quê? Se esse objeto se movimentar, o risco de cortar mais, de agredir mais e de uma possível hemorragia é ainda pior para o paciente. Então, esse objeto vai ser retirado só num bloco cirúrgico, tá? Que a gente vai ter vários recursos, inclusive de fazer a vasoconstrição. Essa medicação que eles fizeram nele foi um vasoconstritor. Para quê? Para diminuir aquele fluxo de sangue. Tá bom? Então, é por isso que fizeram isso. Ô, Caterine, outra dúvida. Na ambulância, vocês podem dar morfina? Ah, só um minutinho. Bruna, depois eu vou mandar para vocês. Eu já tenho os outros tipos de choque. Inclusive, eu estou fazendo um vídeo para outra turma, um vídeo diferente. E aí eu passo esse vídeo para vocês também, tá? O que você fala? Ou pode falar de novo, Raeli? Se na ambulância pode dar morfina. Não, a gente não dá nenhum tipo de analgesia, porque a morfina também ela é vasodepressora. Então, a gente pode causar um choque no paciente. Então, não, a gente não dá. E pra dor? Tipo, nada pra dor? Nada, nenhum tipo de analgesia. Caterine... Dependendo do caso, a gente pode até dar uma dipirona, mas é muito raro, a gente não é muito recomendável. Aqui, por exemplo, em Contagem, a gente não faz. Então, esse procedimento, tipo, desse cara, desse motoqueiro, quanto tempo mais ou menos dura um procedimento desse? Uai, na verdade vai depender do quadro desse paciente, né? Se ele teve mais fratura, se você vai ter que estabilizar ele mais alguma parte, se tem mais vítimas, se não tem. Aí vai depender do tempo de resposta também do paciente, né? Se a equipe também conseguiu funcionar um acesso rápido, que ali eles já têm que funcionar um acesso, colocar um ringue de lactato, um soro, tá? Para esse sangue ficar, porque é como se o sangue fosse acabando. Então, quando você joga o soro, é como se você você consegue circular mais líquido, então a chance daquele sangue que está no corpo circular é maior por causa da quantidade de líquido que você está jogando.
Então vai depender, não tem uma quantidade certa, não. Um tempo Mas pode passar de específico. 1 hora, né, no caso. Tipo, um procedimento. Ou uma. Você fala no local? É. Não, é coisa rápida, tem que ser rápido, porque ainda mais um paciente que está com hemorragia, ainda mais uma fratura de fêmur, que você pode ter uma lesão importante da veia femoral, da artéria femoral, e aí esse paciente pode vir a óbito. Então, o socorrista aqui de Birité é tudo doido. Porque ficou 1 hora e meia para poder imobilizar o cara. E eu tava contando no relógio. Não. 1 hora e meia. Não pode, não. Certinha. O risco de lesão dele é muito grande. Esse paciente, então, dependendo do quadro dele, ele estava inconsciente já, quando eles levaram ele. Sabe? Porque o corpo automaticamente faz o choque na pessoa. Aí eu vou mandar para vocês o vídeo que eu tô fazendo, muito legal, tá? É cômico, tá, gente? O vídeo do choque, mas é para entender melhor. Caterine. Obrigada, Caterine. Você tá falando que pode, no acesso, a gente pode colocar o soro e o quê? Ou o ringer lactato. O que é isso? O ringer lactato, ele é como se fosse, ele é um pacote igual o soro mesmo, um vidro cheio de, como se fosse soro também, só que ele tem várias substâncias que é como se fosse enriquecido, como se fosse um soro enriquecido, tá? Num caso, por exemplo, de um paciente que tem uma perda muito grande de soro, a gente vai ofertar uma perca muito grande de sangue, por exemplo. Além da gente dar o soro, geralmente a gente dá o ringer lactato também, porque ele é como se fosse. Ele tem alguns nutrientes que a gente perde no sangue quando esse paciente está com coisa. Por exemplo, ele tem lactato. Então, esse soro, esse sangue, esse ringer lactato, ele consegue estabilizar o paciente hemodinamicamente mais tempo, tá? Claro que um paciente, aí eu vou falar com vocês, mas assim, não é nem coisa de vocês, senão vocês confundem todos. Porque todo paciente, eles têm os graus. 1, 2, 3 e 4. Aí vai ter o nível de gravidade. Num choque hemorrágico, por exemplo, dependendo do nível, você vai colocar só um sorinho, mas dependendo do nível, você vai precisar de soro, ringer lactato e concentrado de hemácias para reposição, entendeu? Aí o que acontece também com o ringer lactato? Porque um concentrado de hemácias a gente só consegue no hospital. Mas, por exemplo, se você está com um paciente no grau 3, por exemplo, do choque hemorrágico, você vai precisar de concentrado de hemácias, mas você tem tempo infundindo o soro e o ringer lactato de fazer uma prova, por exemplo, de tipagem sanguínea, para colocar o tipo ideal do paciente. Agora, caso você já chegue com o paciente num grau 4, você não tem mais tempo, então você já tem que pedir uma bolsa de O negativo, entendeu? Que é o sangue mais raro, então a gente evita o máximo, né? Que ele é o doador universal, então não tem problema. Mas por exemplo, você está num grau 3, por exemplo, você ainda consegue fazer a tipagem. No caso do grau 1 e do grau 2, você nem precisa de concentrado de hemácias. Mas no grau 3 e no 4 você precisa, mas só que o tempo de resposta, quanto mais grave, mais rápido tem que ser também. Entendeu? Entendi, obrigada. Aí se eu ficar falando muito, acaba que eu confundo vocês, porque senão vocês ficam imaginando um monte de coisa, aí acaba confundindo a cabeça. O que mais, gente? Gente, mais alguma pergunta? Gente, se não tem mais perguntas, a nossa aula de hoje está encerrada. Eu não sei, eu não lembro de qual que eu não estou aqui com o cronograma aberto, se é semana que vem que a gente vai fazer a correção, ou se é na outra semana a gente vai fazer a correção da atividade do SAMU. Mas eu vou fazer a correção com vocês, para vocês olharem, para vocês verem direitinho quais que são os procedimentos que tem que ter cada vítima, para vocês terem uma noção também, tá? Se está certo, se não está, o que vocês colocaram, tá bom?
Independente se colocou certo ou errado, gente, eu não vou tirar a pontuação disso, porque a gente também nem tá em sala, então não dá nem para dar aquela atenção maior para ficar tirando dúvida de cada um quando tá fazendo, né? Então, uma coisa que você tem que mandar entregar é pior, né? Até para entendimento mesmo. Então, eu não tiro ponto, não, tá, gente? Mas eu quero que todos corrijam para que não fiquem informações indevidas, inadequadas aí nos cadernos, para também depois não fazer coisa errada. Ok? Ô, gente, então, até semana que vem. Bom final de semana para vocês. Bom final de semana. Oi. Só uma dúvida. Essa atividade é para enviar para você por e-mail ou é para escrever no caderno e te enviar? Por e-mail. Por e-mail, tudo digitado, bonitinho? Bonitinho. Tá, obrigada. De nada. Gente, até semana que vem. Beijo. Com Deus.